Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô explicando pra nossa convidada como é que ela entra na live, vocês acreditam? Bom dia, Janaína, tudo bem contigo? Janaína tá entrando aqui, me dá um bom dia. Eu tô esperando a nossa convidada, hoje a gente vai falar sobre um dos dilemas que a gente sofre enquanto revisor de texto. Não, né, gente? A gente vai falar sobre 3 dilemas super importantes para quem é revisor textual e busca aí tá sempre fazendo o seu melhor nos textos, né? E entende também. Oi. E entende também que a nossa atuação num texto vai muito mais e é muito além do que a revisão técnica propriamente, né? A correção de gramática, correção de ortografia, de normatização, vai muito além disso. Então a Alda, que é a nossa convidada, que tá entrando daqui a pouquinho na nossa live, eu tô esperando ela, inclusive, ela tá tendo alguns problemas lá. Ó, a Alda entrou, vou chamar a Alda. Peraí que eu vou chamar a Alda. Deixa eu convidar a Alda aqui. A Alda é uma colega muito querida, uma membro lá do Núcleo de Revisores Textuais, uma membro ativa, participativa, inclusive. Chegando. Oi, deixa eu ver aqui. Aí, Alda, querida, tudo bem contigo? Joia. Alda, eu nunca te perguntei, mas eu queria muito saber de onde você fala. Brasília? Brasília, exatamente. Eu tava pensando, será que é do Rio? Será que é de São Paulo? Mas eu nunca lembrava. Brasília, muito bom. E aí, Alda, conta um pouquinho pra gente sobre você. Eu tava fazendo uma introdução da nossa live enquanto você estava chegando, mas como a ideia foi sua, eu queria que tu introduzisse, falasse um pouquinho de ti enquanto revisora e falasse um pouquinho sobre o que você vai trazer pra gente na nossa live. Qual vai ser a discussão? Por favor. Oi? Tá A tendo gente não um tá te eco, ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. tá tendo um eco, tá tendo uma repetição. Uma repetição. Tá, eu É. vou. Então, vamos lá. Eu trabalho com repetição, eu trabalho com revisão há 3 anos. Tá, tá estranho esse áudio. Será que você não tá com o do computador ligado também? Deixa só o do celular. Tá só o celular. Vamos lá. Esse assunto é bem interessante, né? E vamos começar com uma reflexão, né? Estudando ontem, vendo no livro Mediação Editorial, que é quem faz revisão de textos, ofícios, olha só que interessante sobre a nossa tarefa de revisar. Vou ler aqui só um trechinho, tá bom? No ano de 2000, Mário Lago, ator, poeta, compositor e escritor, em entrevista dada Em entrevista dada ao professor Pasquale Cipro Neto, no programa Nossa Língua Portuguesa, se queixava do revisor de seu livro 16 Linhas Cravadas. O Palmário Lago estava reclamando do revisor, pela troca de um pronome oblíquo átono na primeira pessoa do singular, pelo pronome reflexivo se.
O verbo suicidar, né, que indica a norma padrão, deve ser o pronominal reflexivo. Mas o autor, o Mário Lago, tinha escrito assim: Adélia suicidou-me. E era necessário para aquela história, o suicidou-me. Né? E o revisor trocou pela norma correta, suicidou-se. Né? E aí o Pasquale colocou um comentário de Milor Fernandes, que diz, Milor Fernandes dizia ser contra a pena de morte, exceto contra o revisor. Ele aceitava matar o revisor, menos que outras pessoas, né? Então tinha um ranço com a nossa categoria, né? E aí o Mário Lago acrescentou, e eu digo que o revisor é um sifilítico que faz filho na mulher dos outros, né? Essa mania de fazer correções que não precisam, às vezes, né? No texto alheio. Aí o escritor, tradutor e revisor Rodolfo Walsh, em sua advertência do autor, no início do seu livro Variações em Vermelho, assim se pronuncia a respeito do fato do personagem Daniel Hernandes, que aí já alivia o nosso lado de revisor, né? Já vem a favor do nosso trabalho. O personagem, que era um detetive, ele era talentoso, um talentoso detetive e revisor profissional. E olha só, que massa. O que o autor fala desse personagem. Acho que nunca se tentou o elogio do revisor de provas, e talvez seja desnecessário. Mas, sem dúvida, todas as faculdades de que aquele personagem se valeu na investigação de casos criminais, que nós sabemos que são difíceis, eram faculdades desenvolvidas ao máximo no exercício diário da profissão. 2 pontos. Observação, minuciosidade, fantasia tão necessária para interpretar certas traduções de obras originais, ou obras originais. E, sobretudo, essa estranha capacidade de colocar-se simultaneamente em diversos planos que o revisor tarimbado exerce quando vai atentando na sua leitura para limpeza tipográfica, transferência de palavras, letras ali trocadinhas, sentido, boa sintaxe e fidelidade da versão. Né? A gente tem que olhar tantos detalhes, a gente tem que se colocar entre o autor, o que ele quis dizer, e quem está lendo. Né? Como é que essa pessoa vai ler? Como é que essa pessoa vai interpretar? Mas mantendo ali o cuidado do que o autor quis dizer, né? Das vírgulas que foram colocadas, né? Como no outra live, né, Fida, que às vezes a pontuação ela é retirada por uma necessidade, né? Aquela forma da fluência de falar, da cadência do autor falar. Exatamente. Né? Isso vem Num dos cursos que eu fiz sobre a intervenção do revisor, falava justamente uma pessoa que estava fazendo uma tradução de um quadrinho que era internacional. E aí o personagem era um adolescente, né? Então, o adolescente fala, né? Aliás, já de certa forma, peço desculpa na minha forma de falar, porque como eu trabalho com jovens, eu não gosto de formalidade, né? Eu gosto de falar mais despojadamente. Então, naquela tradução do adolescente, o tradutor tinha colocado ali uma voz muito formal. E era assim, o adolescente era super-herói, então não dá para falar able aqui, por exemplo, né? Vou-me logo, né? Tô indo, já vou, né? O pronome antes ali no início de frase, né? Mas porque era uma tem essa licença, certo? Tu Você tá não me vai ouvindo? Oi? Tu tá me ouvindo? Tô. Ah, tá.
É que eu falei aqui 2 vezes, eu achei que você não tivesse. Tá, não. Pode continuar, por favor. Então, isso Eu, é eu queria bastante dizer, interessante. eu queria dizer que isso vem muito de encontro com um dos primeiros dilemas que tu trouxe, né? Onde você fala ali se a gente observando um texto com falas de adolescente, será que a gente corrige ou será que a gente mantém? Você me ouviu? Né? Isso tem muito a ver, eu acho que talvez dependendo, né, do tipo de texto que a gente está analisando. Quando você diz ali, ah, eu não corrijo os adolescentes, né, da forma com que eles falam, mas trazendo isso para a revisão de um texto, quando a gente está tratando sobre fala, sobre entrevista, principalmente com adolescentes, como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende esse tipo de dado? A gente não tá te ouvindo, Alda. Desculpa. Eu Não. já revisei trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado de psicólogos que fizeram entrevista com adolescentes, né? Até queria trazer como foi esse trabalho que eu achei maravilhoso, achei lindo, né? Conta pra gente. Mas eu não sei se eu poderia, né? Ainda. E E é interessante, foi bacana a forma como ela me pediu, um outro que eu fiz recentemente também pediu que tem que manter a forma de eles falarem. Eu corrigi ali, pontuação, né? Às vezes que precisa de uma livre, da interjeição, né? Mas a forma, né, de gíria, a gente mantém. Eu estou estudando eu vi, inclusive, um normativo da ESPM, uma faculdade, tem até mestrado e doutorado, que eles orientam a manter a forma do entrevistado, que precisa da legitimidade, né? A legitimidade do trabalho, da entrevista, eu estou aqui falando, mas em cima, como as pessoas muitas vezes são ali de uma situação de vulnerabilidade, falam, entendem, né? Porque a gente uma pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade não consegue interpretar uma palavra é, um pouco mais, um vocabulário um pouco maior, né? Técnico, né? Mais Interessante, assim, específico. que estava vendo uma, uma matéria que uma juíza, 2 anos atrás, teve uma pequena condenação, uma advertência, porque no julgamento dela, ela falou de uma forma preconceituosa. Olha só, ela falou de uma forma preconceituosa. E aí, Nosso segundo dilema, né, Alda? Ministro Luiz Fux, ele falou o E aí, seguinte, o que que a gente faz quando isso acontece, Alda? Conta pra gente. Enquanto ele revisora, eu falou o confesso seguinte, só que um segundo quando aí, eu ele me. disse, sou juiz há 45 anos. Nesse caso, eu me coloco no lugar de um magistrado que vai sentenciar. Ele estava julgando a ela, a outra juíza. É Aham. exigido de um magistrado uma independência olímpica, está lá acima de todo mundo, né? Por Uhum. isso a justiça é cega. Tolerância e, acima de tudo, um conhecimento enciclopédico, inclusive acerca dessas questões que se projetam dentro do princípio básico do Estado de Direito, como igualdade e liberdade. Né? É, tem que saber como falar, o que falar, né? Que é difícil pra caramba, né? Eu digo que eu até sou quase mestre assim, em mal-entendidos, né? Você fala ali uma coisa, a pessoa interpreta de outra, e aí vem o nosso trabalho de revisão, ser esse meio, né? O autor disse isso, e como é que a outra pessoa vai interpretar? Não sei que seja ali, tipo, o livro ali de capítulo, que a gente não sabe no final, porque o Olha, autor quis enquanto assim. eu sempre digo assim que eu não sou só revisora, né? A gente é um pouco linguista, um pouco analista de discurso, porque o meu mestrado também
era em relação à análise de discurso, e na análise de discurso a gente leva muito em conta os sentidos. E tanto que a gente não coloca sentido no singular. A gente trabalha o sentido sempre no plural, porque sentidos não são definidos. Por mais que você tenha ali no trabalho, e enquanto revisora, tenta ali trazer a norma, a regra, fazendo com que um parágrafo, uma frase, tenha absolutamente um sentido, você não consegue fazer isso na prática, porque quando a gente está lendo, a nossa interpretação vem muito do repertório que a gente tem. E o repertório leva em conta a cultura, os livros, toda a nossa vivência social. Então, é muito difícil. Mas quando a gente está trabalhando enquanto revisor com esses tipos digamos assim, de palavras, que a gente entende que sim, podem soar preconceituosas da forma com que elas são colocadas numa frase, a gente faz essa sinalização das possíveis interpretações, né, Alda? E aí a gente considera que o autor, enquanto dono do trabalho, ele vai entender qual é a possibilidade que faz mais sentido para ele. A gente trabalhou isso, né? Essas questões de intervenção. Enquanto revisor, a gente não revisa dando apenas a possibilidade de um sentido. Pelo contrário, a gente levanta essas possibilidades de sentido e trabalha com o revisor sinalizando para ele, porque às vezes, né, Aldo, não sei se já aconteceu contigo, mas o autor está tão mergulhado na sua pesquisa, está tão mergulhado no seu texto, e aí eu não trago só questões científicas, né, de pesquisa, mas também, às vezes, a própria literatura, a livros de ficção, ele está tão fissurado que ele acaba não entendendo ali se aquela palavra realmente está soando de uma forma desagradável, ou pode chegar numa pessoa de uma forma desagradável. E aí, o que ele faz? Ele exclui? O que ele pode fazer nesse sentido? Alda, a gente não te ouve. Para mim, você está bem baixinho também. Nos livros de ficção, você perguntou o que a gente faz, né? A gente precisa, a gente não pode, acho que é o primeiro, o mais importante no nosso trabalho de revisor é não matar o autor, né? Então, assim, a gente pode revisar, né? E aí eu normalmente a gente coloco um balãozinho, né? É isso mesmo que você quis dizer, porque a gente vai alterando, aí você imagina, um livro de 300 páginas, 200 páginas, o autor já está lá saturado, né? Eu trabalho mais com trabalhos acadêmicos, né? Está ali no final do mestrado, doutorado, a pessoa não quer nem olhar mais para aquilo ali, né? Então, é importante a gente sinalizar, e quando eu entrego também, eu costumo dizer que, olha, naquilo que faz parte, tem uma intenção, e eu fiquei na dúvida, né? E assim, a gente precisa fazer, eu imagino, com todos os trabalhos, né? Sejam eles científicos, né? Como um livro de medicina, por exemplo, né? Como os trabalhos acadêmicos e também os literários. Acho que todos a gente precisa ter esse cuidado, né? De perguntar, é isso mesmo que você quis dizer, né? E isso mostra um respeito nosso com o autor, né? Eu vi ontem, mas acabei perdendo aqui, um texto grande que um autor fez, né? Em 77, que ele tinha escrito um livro, né? E aí ele estava indignadaço com o revisor que saiu tacando vírgula e tudo, né? E aí ele reclamou tanto que ele próprio pediu, era o tempo que se colocava as notas no jornal, ele quis colocar aquela nota no jornal, porque ele detestou a forma que o revisor fez, mas que servisse pelo menos como uma observação, uma atenção para a nossa profissão, né? De perguntar até que ponto o autor aceita que a gente altere, né?
Eu gosto muito de escutar o Demônios da Garoa. Você imagina o reverendo Demônios da Garoa? Você já ouviu Eu o não Demônios da entendi o que Garoa? você falou, Alda, desculpa. Você já ouviu Demônios da Garoa? Não, Escute. não. Imagina o revisor alterando, revisando Eu vou Demônios da Garoa, pesquisar. porque eles falam assim, regionalismo total, né? Tiro ao árvore, né? Que é tiro ao álvaro, né? É totalmente assim, uma forma de fato de uma pessoa do interior falar. Entendeu? Aí como é que você vai revisar uma pessoa dessa? Assim, você vai ter que ter um cuidado, né? Um respeito, enfim, uma poesia, né? Então, o nosso trabalho, eu acho que precisa, primeiramente, Ai, minha mãe tem respeitar a lista voz do dessas autor. Oi? músicas. Minha mãe deve ouvir essas músicas. Uma que eu já senti. Acredito que você vai gostar. São meio que historietas, né? É muito bacana. E, então, o nosso primeiro item, né, sobre corrigir a fala oral, ela é necessária pela forma pela exigência do trabalho, né? Uhum. Mostrar ali a consciência daqueles jovens, daquelas pessoas, ser ali coerente, né? Como eu exemplifiquei, né? O herói, o personagem adolescente, ele não vai falar igual uma pessoa que a gente está lá na faculdade, às vezes, né? Tem um repertório diferente, uma forma de conversar, não as mesmas. Nós estamos aqui no bate-papo informal, mas na hora de escrever, a gente vai escrever ali de uma forma correta, né? Não vou dizer que a oralidade não influencia na escrita, com certeza influencia. Mas na escrita a gente tem mais cuidado para não colocar essas repetições, por exemplo. E eu vejo assim, Aldo, eu trabalho muito com texto transcrito. Antes dele virar um livro, antes dele. Eu sempre trabalhei com textos que eram transcritos da voz, né? Do oral. E tu percebe muito o quanto a escrita ela influencia na fala. Então, com certeza, assim, por exemplo, eu já trabalhei com textos da saúde e hoje eu trabalho, por exemplo, com profissionais que são até referência em suas áreas, né? Na área de vendas, na área de sucesso do cliente, por exemplo, psicólogos, médicos, que tem muito os aspectos técnicos da sua área. E todos eles têm uma diferença na oralidade. E quando a gente pega um texto transcrito antes de fazer a revisão linguística, então a gente faz toda a preparação desse material, a gente consegue observar muito nítido as marcas da oralidade dessa pessoa, tudo que ela traz, né? E quando ela tá tentando ali escrever e elaborar realmente. Então, com certeza influencia bastante, assim. Já revisei uma tese de uma professora que, olha, numa frase só tinha pelo menos dois, três Qs, entendeu? Porque ela escreveu como ela dá aula para a sexta série. Toda a tese dela, entendeu? Uhum. Então, foi difícil conseguir fazer esses ajustes, reduzir as repetições, fazer as conexões E dele quando, eu com não sei se tu faz a isso. marcação na hora da revisão desse tipo de elemento, mas eu sempre faço as marcações. Então, aquilo que eu consigo resolver, eu deixo destacado de verde. E o que eu não consegui resolver, nessa primeira leitura, eu deixo em amarelo. Porque às vezes tem uns termos mais técnicos que eles repetem e que eu pergunto sempre, será que a gente não consegue trocar por outra palavra? E aí eu preciso que ele, né, confirme se o sentido vai ser mantido, se a gente fizer a troca. E aí é muito legal eles observassem, nossa, eu nem tinha me dado conta que tinham todas essas repetições. E com a limpeza do texto fica muito melhor de fazer a leitura, de entender a leitura. Mas isso só é possível se eles conseguem enxergar, né? Não tô Quanto te aos ouvindo, termos, Aldo.
Quanto aos termos preconceituosos do nosso dilema 2, importante, acho importante ressaltar, eu trabalho no Conselho da Justiça Federal, que é ligado ao Superior Tribunal de Justiça, e tem um movimento muito forte, importante e necessário, já desde 2021, para mudar esses termos, né? Ter cuidado com esses termos preconceituosos, tanto que a juíza teve a penalidade, né? Tem um documento do TSE que é sobre um guia de linguagem inclusiva, né? Que é para flexão de gênero. Porque até então ainda tem uma resistência considerável, né? Você vai escrever ali um texto, né? Os alunos, não sei o quê, não sei o quê. Os alunos fizeram a atividade, mas na turma tem menina também, né? E aí usa o masculino para agregar os homens e as mulheres. Aí agora no judiciário está as alunas e os alunos, não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu? O feminino primeiro. A gente colocava alunos, entre parênteses, as. Agora é alunas, entre parênteses, os. Né? Para poder fazer essa inclusão, certo? Isso tem normativo, né? A gente tem que fazer essa alteração. E, quando possível, a gente utiliza o coletivo, né? Discentes, né, para alunos, magistrados, magistratura, né, para não fazer magistradas, magistrados. Né? Isso é um trabalhinho complicadinho. Em relação a isso, vamos ver se tu consegue me ajudar. Eu estudei bastante linguagem inclusiva, principalmente quando eu estava começando a fazer conteúdo aqui para a internet. Eu fiz um curso, eu li esse manual que você está falando, eu li ele, inclusive, e uma das questões que me pegava era a questão de a acessibilidade da linguagem, porque tem uma discussão de que essa linguagem inclusiva, ela, na verdade, não é inclusiva totalmente, porque as pessoas que têm essa deficiência visual, elas, no momento que estão, por exemplo, lendo a tela, elas não conseguem ler e entender esse E, que as pessoas colocam como uma marca de neutralidade de gênero, né? O E, o X, ou o próprio arroba, às vezes, elas não conseguem ler como uma forma neutra. Então, eu, inclusive, na minha rede social, quando eu vou trabalhar até as legendas dos posts, eu busco trabalhar com palavras neutras, do que trazer mesmo essa identificação de gênero, sabe? Trazer ao invés de os alunos, as alunas, os estudantes, os homens, as mulheres, as pessoas. Então, eu tento colocar essa neutralidade. E eu, assim, enquanto linguista mesmo, eu vejo que a forma com que eles trouxeram, eu posso estar abrindo uma baita polêmica. Mas, assim, para mim, essa é só uma estratégia que eles encontraram, né? De não fazer essa marcação. Mas eles acabaram não entendendo que isso está afetando, por exemplo, as pessoas que têm deficiência visual, porque elas não conseguem identificar. Inclusive, tem algumas, né, que disseram que quando elas chegam nessas palavras, elas acabam travando a leitura. Elas não conseguem dar continuidade, porque para elas aquilo é um termo isolado, elas não conseguem ler qual é o sentido dessa palavra. Então, a gente precisa cuidar realmente o momento e o ambiente que a gente está usando essas palavras, inclusive. Se de repente não dá para a gente trocar por um termo mais neutro mesmo, né? Ao invés de realmente utilizar esse artifício que ainda nem tem, digamos assim, algo regulamentado, né? E realmente ser de conhecimento de todos. Eu vejo essa questão. E eu queria saber, assim, enquanto revisora, porque no digital a gente entende que isso realmente é uma marca que, né, pode não ser inclusiva totalmente. Mas enquanto revisora, quando a gente se depara com esse tipo de linguagem,
no, no trabalho. Por exemplo, esses dias eu estava corrigindo uma dissertação e aí era uma menina e eu coloquei ali, ao invés de bacharela, ao invés de mestre, eu botei mestra em estudos linguísticos. E ela pagou e disse, eu quero mestre. E eu disse, tudo bem. Mas ela achou que mestre era um neutro, entende? Ela não achava que era mestra e mestre. O mestre é o masculino, entendeu? Isso aí depois a gente foi conversando, eu e ela. Mas no primeiro momento ela não achava que era isso. E aí ela optou por deixar mestre. Então o que eu falei no finalzinho é que a gente pode usar o coletivo. E a gente usa muito isso lá. As pessoas, né, como você citou, a gente usa muito estudantes, né? Nesse documento do TSE mesmo, tem aqui tem uma listinha aqui, né, de coletivos para substituir, para não ficar porque particularmente eu também acho isso chatinho de ler e de ficar corrigindo o texto o tempo inteiro, né, ali colocando os parênteses, né, e acaba ficando um pouco até poluído, né, se visualizando. Então, a gente muda bastante, sempre que pode, né, as pessoas. E na discriminação também, recentemente a gente revisou um documento sobre o cais do Valongo. Para quem é do Rio de Janeiro vai saber o que era onde chegavam os escravos, né? E aí agora já não é escravo, é pessoa escravizada, né? Tem uma galera que alucina, né? Minha chefe foi num evento quando começou isso lá no STJ, em outubro, dezembro do ano passado. Aí teve uma pessoa que levantou que também não podia usar a palavra claro e suas variantes, clareza, né? Porque também seria discriminatório, né? Tem a galera que alucina, né? A pessoa, você vai usar, vai falar assim, que esse texto não está claro, a sua ideia não está clara, né? Dizer que é discriminatório, né? Aí queriam mudar para sinônimo, né? E não usar clareza. Mas aí minha chefe viu que ele está fazendo uma consideração também, e aí o professor falou que não tem nada a ver, que pode sim usar clareza, né? Porque tem aquela questão do denegrir, né? Aquelas palavras que hoje são consideradas como discriminatórias pelo passado, né? Minha sobrinha até tinha passado um documento que tem os termos que são preconceituosos com as substituições, as respectivas substituições. Isso é lindo, de verdade, né? E é interessante, é importante que nós, revisores, saibamos disso, porque a gente não continuar perpetuando o mal-entendido, a pessoa que passou por uma situação difícil, não ficar revivendo aquela situação difícil, né? Com termos pejorativos e tudo, né? E nossa terceira perguntinha. A terceira, tu quer falar? Abre aí para nós. Como revisar um documento, um texto sem aprovação ética, sem aviso, né? Então, eu acho que, assim, é difícil a gente conhecer a índole das pessoas, né? O meu lado bonzinho acha que, assim, normalmente esses documentos são muito grandes, né? Tem lá mais de 100 páginas, um tempo daqui uma semana, né? Aí dá vontade assim, não, eu vou revisando aqui enquanto você regulariza isso junto à instituição educacional. Mas, por outro lado, a gente fica, será que a pessoa vai, de fato, atrás dessa regularização? Né? Eu vou estar
de certa forma, corroborando com isso, né? Aí eu confesso que nesse ponto eu prefiro a sua opinião, Fida. Vamos lá. Alda, eu sempre gosto de pensar que a pessoa é ingênua e não entendeu ali, não sabe o que fazer. Por quê? Porque eu também já fui essa pessoa ingênua, Alda. Eu confesso que quando eu iniciei lá no bacharelado, o primeiro trabalho eu zerei. Zerei porque não estava dentro das normas da BNT. E eu não sabia que tinham normas da BNT. Então, assim, chegar, principalmente quando a gente está tratando ali sobre um aluno de TCC que está escrevendo seu primeiro trabalho científico, ele tem tantas outras preocupações, ele acaba, não é que não se dando conta, é pelo conhecimento mesmo, de não saber que talvez ele precisasse ali ter uma autorização do comitê de ética para poder fazer a publicação dos dados, né, de pessoas, enfim, dos entrevistados. O que eu acho que é muito importante nesse momento são os próprios orientadores, né? Dar essa orientação, os professores dentro da sala de aula, principalmente tendo ali o primeiro projeto científico como uma disciplina, é orientar esses alunos, né? Sobre quando é necessário, quais são os trâmites, as diretrizes que eles precisam antes mesmo de iniciar a produção do seu TCC. Porque isso também não acontece. Se não acontece, digamos assim, em muitos cursos de letras, né, de o professor lá na primeira disciplina de projeto 1, ele dizer, olha, primeiro você precisa ter um roteiro do seu TCC, você precisa criar um projeto, você precisa entender quais são os conceitos, os caminhos, né, a metodologia do teu trabalho, para depois ele começar, de fato, a começar a escrever o TCC dele. Eu gosto de pensar que ele escreveu sem uma orientação nesse momento. Então, se eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar. Então, se eu identifiquei alguma irregularidade ou mesmo alguma questão que possa prejudicar o aluno, e às vezes, né, se ele não está com tempo, eu sinalizo antes mesmo de entregar o trabalho para ele. Eu já chamo ele, eu gosto de ter sempre, eu sempre converso ali com vocês, inclusive no núcleo, né? Que eu gosto de ter essa proximidade com os meus clientes, justamente para preparar eles, né? Eu identifiquei um problema, por exemplo, que ele vai precisar dessa autorização, eu já pergunto, oi, você já tem autorização do comitê de ética? Você já submeteu isso para eles? Então, se você não submeteu, submete aí que eu vou continuar a revisão aqui. Depois eu dou uma olhada, né, que eles aprovarem, ou se tem algum ajuste, alguma questão, eu vou dar uma olhada também para te ajudar nisso. Mas você precisa conversar com o seu orientador, né? Claro que eu não vou passar por cima do orientador dele também, né? Você conversa com o seu orientador para ver qual é a possibilidade ali que vocês têm, porque também tem um prazo para isso acontecer, né? Então, eu gosto de pensar, Alda, sempre que os alunos não têm essa orientação. Aí depois, se ele me responde que, olha, não vou submeter para o comitê de ética, como eu te digo, né? Eu vou fazer a minha parte, que é avisar esse autor, orientar ele de que tem ali uma irregularidade. Ou mesmo ali daqueles 3 dilemas que você trouxe. Tanto a falta de sentido lá, por exemplo, tu tem uma entrevista com pessoas, a gente não vai simplesmente fazer a correção como se fosse uma máquina robotizada. A gente vai levar em conta o objetivo desse trabalho. Se realmente se faz necessário fazer a correção e se fazendo a correção você, na verdade, não vai apagar algum dado da pesquisa, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em conta. Observou uma palavra que pode ser interpretada como preconceituosa, como criminosa, como racista, é sinalizar, sim, esse autor urgentemente, né, sobre essas possibilidades de interpretação e que esse trabalho dele pode, sim, ser muito mal interpretado, né? E isso pode agravar consequências muito piores, né, dependendo do tipo de pesquisa dele. E, consequentemente, o comitê de ética, assim, a gente sempre sinaliza. Então, como eu estava dizendo ali, desses 3 dilemas, eu sempre gosto de ter essa conversa próxima com os autores para poder estar ali orientando eles da melhor forma possível, porque eu fui essa pessoa que precisei de orientação.
sabe? Logo quando eu fui terminar meu TCC, minha dissertação, eu não fui a revisora, eu tive o maior cuidado do mundo para fazer essas duas produções, mas eu sempre busquei ajuda de profissionais para lerem o meu trabalho, para me sinalizarem qualquer possibilidade de problema que pudesse ter. Sugestões, por exemplo, tinham vezes o meu trabalho, principalmente da dissertação, eu estava trabalhando com um conceito super novo, sabe, que estava recém ganhando vida, e eu precisava de orientação de como de materiais que pudessem me orientar a fazer melhor leitura e interpretação daqueles conceitos. Então, quando a gente está nesse momento de escrita, enquanto autores, a gente se preocupa muito com a escrita. E dependendo do nosso nível de maturidade na pesquisa, a gente acha que a gente precisa se preocupar só com a escrita do trabalho. E, na verdade, a gente precisa se preocupar com muito mais do que isso. E aí a gente precisa de profissionais que nos orientem, sabe? Então, eu sempre busco ser para as pessoas, para os meus clientes, o profissional que eu quero ter quando eu precisar da mesma ajuda, sabe? Acabamos? Ah, eu não queria acabar, Alda. Eu amo conversar sobre esses assuntos que fazem a gente sempre pensar, né, o nosso lugar enquanto revisor de textos, enquanto esses profissionais que realmente estão aí buscando ajudar, né, a entregar um trabalho de qualidade, um trabalho bem escrito, principalmente agora que alguns acham, né, que escrever é só fazer um comando, um prompt bem feito, né? E a gente sabe que o nosso ofício vai muito além disso. E o que tu trouxe aqui, inclusive, eu queria te parabenizar, Alda. Foi muito, muito interessante, inteligente, inclusive, trazer e trabalhar esses três dilemas, porque enquanto revisores iniciantes, a gente fica tão preocupado em saber gramática, ortografia, e quando a gente se depara com esses problemas, a gente entende que se tu deixar uma vírgula passar, é um problema muito menor do que tu não enxergar ali as possibilidades do sentido de uma palavra mal colocada, né? Então, assim, parabéns pelo tema que tu trouxe. Realmente, assim, foi muito legal. Me tirou da zona de conforto mesmo, porque eu precisei repensar ali muita postura, comportamento que a gente tem, ainda que a gente sempre busque estar melhorando, né? Como profissional, a gente sempre falha. Então, é muito legal estar sempre revivendo, reforçando essas boas práticas profissionais para os profissionais que já estão aí com anos de experiência e para quem está chegando também, né? Entender um pouquinho mais do que trata o nosso trabalho. Alda, muito obrigada pela tua participação. Eu fiquei muito feliz, inclusive quero tirar um print da nossa telinha, colocar como capa. Aí sempre vem essa coisa. Oi, Alda! Oi. Só para complementar mais um pouquinho, eu acho que o nosso trabalho, né, a gente não pode ter certeza em tudo, né? É uma coisa que a gente já queria conversar naquela outra que você comentou, naquela outra conversa que você propôs, né? É que a gente começa assim, né? Sei tudo, né? Tô bem, esse negócio é fácil. Aí depois a gente leva um tom, pera, isso aqui é realmente para mim? E a gente começa a se repensar, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Não, eu quero isso, então vou preparar. Vou preparar. Vou preparar. Mas olha, eu comecei aqui. Eu ainda não estou aqui onde eu comecei, naquela certeza. Né? Eu preciso ter humildade. Vão surgir trabalhos difíceis, a gente vai começar, né, baixar de novo. Nessa montanha russa, eu agora fazendo o meu feedback, né? Eu participo de muitos grupos de revisores, porque a nossa vida tem que ser de conjunto. Ninguém está totalmente pronto, todo mundo erra. E eu confesso que eu entrei no grupo de revisores mais ou menos aqui. Me senti um pouco ofendida com algumas com outras conversas que a gente teve.
Mas eu pensei, aí eu saí da minha zona de conforto também, como você falou. Não, pera, como é que eu vou interpretar isso? Eu vou simplesmente sair, não, eu vou continuar com a minha verdade, ou vou me analisar e, e corrigir essa atitude que não está muito correta. Não é que estava de todo errado, mas poderia ser melhorada. E foi melhorada. Né? Nós precisamos ter Porque é só um humildade ponto de sempre, vista, né? né, Alda? É só Sim, um nós ponto temos, de vista, né? sim, E se nós a temos gente que não ter entender que humildade a para gente aprender, precisa. né? E se a gente não entender que a gente precisa, às vezes, analisar se a gente realmente está no caminho correto, é bem coerente a nossa postura, né? De estar defendendo e sendo e resistindo em outro ponto. Eu também, eu gosto muito de mudar de opinião, sempre, o tempo todo, tanto que eu mais escuto vocês, né, do que eu realmente falo. Eu trago o ponto ali para nós discutir e às vezes a gente entra num assunto que é totalmente, eu nem tinha preparado, né? Mas o legal é exatamente isso, é a gente entender essas diferentes perspectivas e, poxa, o que eu tô fazendo realmente tá legal? E isso que você falou é importante, a gente pedir ajuda também, né? Lá no núcleo a gente tem esse apoio e ele surgiu justamente para ser essa válvula, né, de perguntar, de entender como outros profissionais fazem, porque ali tem pessoas que não têm ainda experiência, estão saindo da faculdade, e tem gente com 25 anos de experiência em revisão textual. Então, assim, quando eu converso com essa pessoa que tem 25 anos de experiência, eu fico quietinha ouvindo essa pessoa, né? Porque quem sou eu para falar? Seria muita audácia. Eu tenho lá meus 5, 6 anos enquanto revisora, enquanto ela tem 25. Então, assim, é a gente entender que todo mundo tem algo para contribuir. Todo mundo tem. A gente só precisa saber o que a gente sabe mais, o que a gente sabe menos e aprender uns com os outros. Então, Alda, eu fico muito feliz pelo teu feedback, maravilhosa. Inclusive, é muito bom ter você. Eu adoro compartilhar e eu adoro te ouvir também ali no núcleo. Você sempre traz para nós uma perspectiva muito diferente daquilo que a gente faz. E isso é o mais importante, a gente conseguir trocar de uma forma respeitosa, de uma forma gentil, as experiências uns com os outros. E aprender, né, uns com os outros. Isso é muito bom. Um dos grupos que eu participo, né, uma pessoa toda sem graça, assim, era de normalizador, né? Um grupo de normalizador. Aí uma pessoa perguntou uma coisa assim, eu acho que, se não me engano, era sobre o atial, né? E aí uma outra pessoa, né? Ah, mas se você está com dúvida no atial, você não merece ser um normalizador. Aí eu peguei e falei assim, eu faço formatação, já tenho uns 3 anos, e eu não me cobro a BNT. Eu fiz um curso no final do ano passado, pela CAPES, né, online. As duas instrutores falaram, ninguém tem que decorar BNT nem Vancouver, tem que saber onde está a norma. Eu preciso saber de referência, está na norma X. Eu preciso saber ali de distanciamento, está na norma X. Enquanto eu estou fazendo, eu olho 1000 vezes. Esse pontinho está certo, a data é aqui mesmo. A gente vai entrando no automático. Não, pera, é isso mesmo, edição, né? E aí a gente conversou isso lá no grupo, a pessoa estava passando do grupo. Aqui perguntou, cheio de vergonha, assim, já estava se revendo a vida toda. Né? Aí a gente colocou o rapazinho lá para usar o nome dele, por gentileza, obviamente. Né? Todo mundo teve um começo, todo mundo tem dúvida. Nos grupos lá de revisores, tem gente que começa lá, essa vírgula está certa, essa conjugação está ok, né? A gente ali, cuidado, não está certo, não está, tem hora que até um bate-papo, assim, não, eu acho que não, tá? Né? Então, temos que estar abertos para colaborar, todo mundo já teve no início, né? Cada texto é um texto, né? Se a gente for escrever do mesmo tema, né? Vamos escrever sobre a Lua, eu e você. Cada uma de nós vai ter uma forma de falar, uma visão de falar, e aí vamos entregar para a pessoa assim para revisar.
A pessoa C vai colocar os nossos textos iguais ou igual a cabecinha dela? Não. Tem que corrigir os pontinhos que precisam ser corrigidos. E é esse o nosso trabalho. Exatamente. Que show, Alma. Que perspectiva bacana. Eu fico muito feliz, assim, de estar envolvida com pessoas que realmente pensam assim, dessa forma, sabe? De como a revisão pode ser melhor e tá num lugar onde ela precisa ser valorizada, porque ela não é só limitada à correção gramatical e ortográfica. Muito gostoso o nosso papo do sextou. A gente tem que fazer mais papo assim, né? Muito gostoso. Muito obrigada, Alda. Que você tenha um excelente fim de semana. Que todos aqui que estavam com a gente, né, nessa live maravilhosa, que estão aqui com a gente, tenham um ótimo fim de semana. Muito obrigada. E até terça, né, Alda? Onde a gente vai se encontrar no núcleo, mas no grupo a gente está sempre ali, tirando dúvidas, compartilhando várias ideias. Obrigada, Alda. Tchau, tchau.